Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, minha irmã, nesse terceiro domingo da Páscoa, tempo da ressurreição, de perceber Jesus presente em nossa vida, ressuscitado. Ele vive no meio de nós, Ele está no meio de nós. Convido a você que ainda não se inscreveu, a se inscrever no canal, clicando aí. Você também pode curtir esta mensagem, essa reflexão do Evangelho, e convidar também outras pessoas, compartilhar com seus amigos, para que eles também possam se inscrever e assim fazer o canal crescer, né? Então, queremos neste domingo, terceiro domingo da Páscoa, fazer a reflexão do Evangelho. O Evangelho de São Lucas diz o seguinte: que naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nos últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu entre eles. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o terceiro domingo da Páscoa e o Evangelho que nos é proposto hoje na liturgia é o Evangelho que fala dos discípulos de Emaús. Ou seja, uma história que é a nossa história. Eles tinham se empolgado com Jesus, ficado maravilhados por tudo aquilo que ele falava. Tinham grandes sonhos, acreditavam em tudo aquilo, porém tiveram uma grande decepção. Este profeta tão poderoso foi crucificado. Acabou-se tudo. É melhor sair de Jerusalém, abandonar o grupo, arrancar essa página e voltar à vida de antigamente, voltar para a nossa cidade.
e lá vão eles comentando esses tristes fatos, depressivos, desanimados, rumo a Emaús, a sua casa. Com a morte de Jesus, tudo para eles tinha acabado. Nós, decepcionados com a família, também não somos diferentes dos discípulos de Emaús. Muitas vezes nos decepcionamos com a família, com amigos, igreja, política, e muitas vezes temos vontade de largar tudo para lá. Não é verdade? Quantas vezes pensamos em largar o nosso serviço, em abandonar a família diante de um momento ou outro, de abandonar os amigos ou outras coisas parecidas. Então, muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, seguimos Jesus triste, mas com a cara de resignação do que com a cara de ressurreição. Dizemos que cremos nele, mas procuramos segurança nos ídolos do mundo. Nosso cristianismo ele é tão parado e previsível que nem consegue esquentar o coração dos nossos fiéis e filhos. Muitas vezes a nossa fé é tão parada, é tão pouca, que Jesus fala ao nosso coração, porém não é capaz de nos aquecer. Como aquecia o coração dos discípulos? Ele diz, não ardia o nosso coração quando ele nos falava, explicava a Escritura? Ou seja, é a fé que começa a reavivar. E muitas vezes nem isso acontece em nós. Então é preciso deixar que Jesus entre em nós, deixar que Ele habite o nosso coração, deixar que Ele habite sempre a nossa vida. Não corremos como os mensageiros da boa notícia, ou seja, pelo contrário, arrastamos-nos como pessoas cansadas, resignadas, não acreditamos no projeto de Cristo. Jesus se junta a eles no caminho, mas não o reconheceram. Delicadamente ele foi entrando na conversa. Por que estão com esta cara triste e abatida? Eles não eram descrentes, só tinham uma visão distorcida da ressurreição. Para eles o Messias tinha que ser um arrasador e acabar com os inimigos, mas os inimigos acabaram com ele. É preciso ter o olhar do coração para perceber a ação de Jesus em nossa vida. Então, nesse tempo de pandemia, mas também tempo pascal, tempo de ressurreição, possamos perceber Jesus que habita o nosso coração, habita sempre a nossa vida. E que o ressuscitado esteja sempre no meio de nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.